Morte, dor e doença são experiências que fazem parte da existência humana. Para enfrentá-las, as sociedades desenvolveram meios para ajudar as pessoas a suportar essas difíceis questões da vida. Saúde pode mesmo ser definida como saber lidar satisfatoriamente com essas experiências. A esse respeito, a medicina moderna tem, desafortunadamente, destruído tanto capacidades culturais como individuais de se lidar com elas, substituindo-as por tentativas desumanas de transformá-las em mercadorias. Medicalização em Psiquiatria é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde Paulo Amarante, médico, psiquiatra e pesquisador, e Fernando Freitas, psicólogo e pesquisador, ambos da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos. Obrigado. Medicalização em psiquiatria. Lá no final, vocês fazem um alerta que, embora o termo medicalização remeta diretamente à medicação e uso de medicamentos, não devemos reduzir uma ideia à outra. Como é que então a gente pode explicar o que seria medicalização para entrar nesse assunto e entender a complexidade do que nós estamos falando? Bem, a ideia é porque o termo ele remete a duas ideias principais. A medicina, a prática, o saber médico e ao medicamento. Na maior parte das vezes, a gente encontra a referência à medicalização como medicamento. Por isso, eu, num outro livro, faço essa distinção, meio provocando, de medicalização e medicamentalização. A ideia de medicalização é tornar do campo médico algo que é da vida, da vida cotidiana, que é corriqueiro, que é natural. Algo que passa a ter uma racionalidade, uma explicação predominantemente ou exclusivamente médica. Então, é deslocada da economia, da cultura, da sociedade para uma explicação médica. Esse é o principal processo da medicalização, né? Transformar a natureza de um evento, de um fenômeno, e aí, como consequência, vêm os tratamentos, os medicamentos, né? As outras medidas. Mas essa é a principal distinção. E já nos ajuda a entender que a gente está falando aqui de poder, né? E de um poder que a medicina vem tendo com o tempo sobre essas outras áreas que você citou e sobre isso que antes era natural e agora passa a ser regulado. Consequentemente, a gente vai perdendo autonomias com tudo isso? Você falou bem, é um processo histórico de poder, de trazer para o campo médico, ou da medicina, ou da saúde, tudo aquilo que não fazia parte, até então, desse território, desse domínio, desse poder. E é isso que tem caracterizado uma boa parte do sistema social em que nós vivemos. A gente pode exemplificar, por exemplo, com o envelhecimento, com o próprio nascimento, que eram momentos naturais da vida e que agora a medicina tem uma mão forte sobre eles e isso também, de uma certa forma, acabou ficando naturalizado. E tem um outro aspecto que eu acho que talvez o mais chocante ainda, ou tão chocante quanto, é a fabricação de doenças, criando mitos, que em inglês é o disease mongering, né? Que é a expressão. Então, no caso do nosso livro, nosso trabalho, nós focalizamos principalmente com a psiquiatria. Mas lembrando que esse fenômeno é um fenômeno muito mais global, que vai muito mais além do que o campo da saúde mental, da psiquiatria. O que vem se revelando é que está se fabricando constantemente doenças, como, por exemplo, a osteoporose, como, por exemplo, o problema, a próstata, câncer da próstata, como, por exemplo, pressão alta. Então, uma série de condições de vida, de saúde, que são transformadas ou em problemas de risco ou em doença, como é o caso, eu acho que o caso emblemático é a osteoporose. Ou seja, se diz que a densidade óssea, né, é fundamental, né,
Só que o critério para medir a densidade óssea é uma jovem, uma mulher, nos seus 15, 18 anos, quando justamente a densidade óssea está no melhor estado. Então, obviamente que a tendência é fugir da norma, Em conforme a comparação, idade. sempre teremos uma questão, né? Porque você compara justamente quando ele está mais Exatamente. denso. E aí a proposta é, então, fazer exames. Então, você cria uma indústria, por exemplo, vai desde o médico que prescreve ao exame, né, que é feito. Todo ano você deve fazer esse exame para prevenir e a prescrição do medicamento, que é o cálcio. A ironia é que o próprio cálcio vai ser responsável por uma quantidade razoável de problemas com a idade, ou seja, microfraturas ósseas provocadas pelo tratamento feito. Então, para poder contrabalançar o cálcio, um outro remédio é dado. E assim você cria uma verdadeira E é uma indústria. analogia, não, e é uma comparação que cabe perfeitamente aos medicamentos também utilizados em psiquiatria, né? Porque parte de um mito, cria-se uma doença e a partir dessa doença você dá um medicamento que depois vai necessitar de outros medicamentos e criar novas doenças, que é basicamente o que vocês contam aqui, né? E isso tudo parte, nesse caso, de um mito, que seria um mito do princípio do desequilíbrio químico do cérebro, que é aquela história que tantas vezes é contada, que fica naturalizada como verdade, né? O que seria isso? Em primeiro lugar, assim, só para recuperar e fazer a relação com o que você perguntou antes, você comentou, sobre a medicalização da infância, da terceira idade, da sexualidade, de vários comportamentos políticos, inclusive, né? Então, vão tendo uma racionalidade, uma explicação, que tudo é pensado sobre a ótica desse processo de saúde e enfermidade. Então, a criança agitada, a criança desatenta, né, tudo isso vai tendo uma explicação como uma ideia de transtorno. E vai sendo argumentado que esses transtornos são ocasionados por um desequilíbrio neuroquímico, né, o que, em absoluto, não tem comprovação. Muitas das vezes, a própria ideia de um desequilíbrio ou de alguma alteração, porque o termo desequilíbrio já implica no pressuposto de que há um equilíbrio, algo ideal, um estado ideal. Mas existem alterações que são decorrentes de estados de ânimo, de estados emocionais, que são consequência desses estados, se é isso que se pode determinar rigorosamente uma relação de causa e efeito. A questão é que essa teoria do desequilíbrio químico, ela inverte, né? Ela coloca que há um desequilíbrio químico que promove o transtorno. Então, o tratamento seria reequilibrar essa operação. Seria mais ou menos como dizer que a dor de cabeça é a ausência de aspirina, né? Decorre da ausência de aspirina. Então, fazem uma inversão em relação a esse modelo conceitual. E isso foi tão divulgado, foi tão, inclusive, colocado por personalidades da área científica, que acabou se transformando numa verdade para muitas pessoas. E é a base dessa história toda que a gente está contando aqui. Como é que a gente fala isso para as pessoas depois de terem sido tantas vezes reforçadas essas visões que a gente sabe que não são verdade? Eu acho que essa dificuldade ela é generalizada. Isso ocorre com o público usuário dos serviços, né, de atendimento psiquiátrico. Aliás, as drogas psiquiátricas não são nem dadas propriamente pelos psiquiatras. A maior parte delas, né, são prescritas para os médicos de atenção primária, por exemplo, né? As pessoas, um geriatra, um ginecologista, um cardiologista receita, ele prescreve, né? Então, isso eu acho que é importante. Mas as pessoas que são consumidores, isso é chocante. Depois de anos que você está sendo tratado de uma maneira tal, descobrir, por exemplo, que quem toma antidepressivo, cada 10 pessoas, 7 vão ter problema sexual, isso é chocante. É super chocante, né? Isso é consequência desse medicamento? Sim, ou sem desses, dúvida, porque a pessoa que toma um antidepressivo, em geral, já nos 30 primeiros minutos já sente reação, inclusive nas genitais, né? Homem ou mulher já sabe. A boca fica... Mas é dito que a boca fica seca, o corpo pode tremer,
Mas isso é efeito natural, só tem que aguardar 10 a 20 dias, porque daqui a 20 dias já vai começar a sentir os efeitos positivos, certo? Então, uma pessoa que está tomando um antidepressivo, ou um paciente está tomando um antipsicótico, acreditando no médico, descobrir que o seu tempo de vida, por exemplo, no caso dos antipsicóticos, é 20 anos a menos, a média, 20 anos a menos. Isso é um crime que está sendo feito, né? Em nome da saúde. E numa escala impressionante, gigantesca. Né? Então, mas também a reação é entre os profissionais, eu acho maior. Porque é de se esperar que o paciente, ele é paciente. Agora, você ver que os próprios profissionais, psiquiatras, mas também não só os psiquiatras, né? O psicólogo, por exemplo, que vai lá e recomenda, pede para que o psiquiatra, como nos nossos serviços da rede da reforma psiquiátrica, os CAPs, quem dá o diagnóstico é o psiquiatra, quem prescreve é o psiquiatra. Então, as equipes estão subordinadas, de alguma maneira, ao poder médico e dependem dele. Ao descobrirem isso, ou começarem a se dar conta disso, a reação costuma ser de não querer, porque isso vai ameaçar. Quer dizer, se um psiquiatra não faz isso, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Se um psiquiatra hoje, educado a dar um diagnóstico, a prescrever, se ele perde esse poder, se ele não deixa de fazer isso, o que resta a ele fazer? Uma outra coisa, mas não vai poder ser mais como ele aprendeu na escola médica. E você falou a palavra educado não à toa, né? Porque em determinado momento do livro vocês falam que a educação, tanto de pacientes quanto de médicos, acabou ficando a cargo da indústria. Ou seja, o próprio mercado educa para aquilo que ele quer que seja consumido. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui tem como base uma aliança que vocês citam e que é praticamente a espinha dorsal dessa história toda, que é a aliança entre a psiquiatria e a indústria farmacêutica. Sem tocar nesse ponto, a gente não consegue entender como chegamos até aqui, né? É por isso que eu acho que é importante essa discussão. Ela tem reaparecido, ou apareceu de uma maneira inédita no mundo inteiro. E muitos autores importantes, pesquisas muito importantes, começando a discutir o uso de medicamentos, o uso indiscriminado, o uso exagerado. A própria Organização Mundial da Saúde, este ano, no Dia Mundial da Saúde, dedicou o seu relatório à questão da saúde mental, mais especificamente aos antidepressivos, chamando a atenção pela primeira vez que o uso indiscriminado de antidepressivos tem se tornado um problema de saúde pública maior do que a própria depressão. Então, até que ponto que nós estamos medicando ou nós estamos criando os problemas. Então, tem surgido uma preocupação que diz respeito ao surgimento também de novos atores, né, nesse campo, de usuários, ex-usuários, sobreviventes da psiquiatria, psiquiatrizados, várias associações de pessoas que se reúnem, grupos de autoajuda, ouvidores de vozes, que vão começando a rediscutir, vão testando essas novas possibilidades de suspensão do medicamento, orientada, acompanhada, etc., né? E de não medicalização. Porque muitas pessoas estão descobrindo, através de outras práticas, medicinas integrativas, outras formas, outras soluções, como é possível lidar com o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza, a sua depressão. Hoje o termo depressão é tão medicalizado, naquela linha que eu falei nisso, que a gente não fala mais de depressão sem pensar em doença. Mas vocês apontam aqui, você está falando sobre isso, que é possível tratar sem medicamento e também é possível desmedicalizar. Há experiências no mundo, estão no livro e a gente vai conhecer no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o livro Medicalização em Psiquiatria. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, os autores do livro, Paula Amarante e Fernando Freitas. Uma sigla, DSM, também é importante para a gente entender como se chegou a isso que a gente está dizendo, que é um crime numa escala, pode-se dizer, mundial. Como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é DSM e o que ela tem a ver com essa história? O DSM é um manual de diagnóstico, né, com as categorias de diagnóstico psiquiátricos, né?
criado nos Estados Unidos pela Associação de Psiquiatria Americana. Já hoje está na 5ª versão. Então, começou nos anos 50, 1950 e pouco, e a cada edição, cada revisão, o número vai aumentando, porque não só apenas o número de páginas, né? Mas evidentemente que as páginas vão aumentando, o número vai aumentando, porque também vai aumentando o número de categorias de diagnóstico. Ou seja, mais e mais problemas passam a fazer parte do território da psiquiatria e que podem, então, ser diagnosticados, certo? Então, e, consequentemente, ter mais medicamentos para isso tudo. Certamente. É tão volumoso, tão importante, e também volume de categorias, que ele é considerado como a Bíblia da psiquiatria, um nome que é dado nos Estados Unidos e pelo mundo afora, é a Bíblia. A partir de 1980, há uma reviravolta muito grande, quando começa-se, então, a falar que a causa está num desequilíbrio químico e há, então, essa aliança forte com a indústria farmacêutica, porque, supostamente, cada categoria de diagnóstico, depressão, transtorno de humor, né, TDAH, teria um medicamento que, supostamente, trata desse transtorno ao regular, né, o desequilíbrio químico no cérebro. Isso desde 1980. Eu acho que é importante também ser dito, como o Robert Whittaker mostra no livro dele, e nós, no nosso livro, que essas informações, esses dados, essas evidências científicas existem desde 1954, quando surgiu pela primeira vez o primeiro antipsicótico, a clorpromazina. A quantidade de evidências científicas acumuladas desde os anos 60 são enormes. A diferença é que o Robert Whittaker, como jornalista, ele juntou tudo isso aí e, numa linguagem para o público em geral, ele mostra isso aí de uma maneira sistematizada. Mas essas informações, todas essas evidências, não deveriam ser novidade alguma para os profissionais de saúde. É que há uma ignorância nossa, quer dizer, nós não estamos acostumados a ler, né, a ler um artigo científico, a saber ler o artigo científico, entende? Porque não há novidade, quer dizer, todos esses dados, ou a maior parte disso aí, já existem há décadas e décadas. Nessas mesmas décadas, essas ideias questionadas por esses artigos científicos que você fala se alastraram pelo mundo como verdades científicas, ratificadas por cientistas renomados. Como é que a gente pode explicar isso também? Porque justamente são esses os argumentos que são levantados quando a gente questiona essa verdade científica. Eu tenho uma visão assim de que, como nós falamos, a formação, a pesquisa, em boa parte da medicina foi controlada, subsidiada por indústrias, não só farmacêuticas, mas de equipamentos médicos, de prestação de serviços. Então, as grandes revistas, até pouco tempo atrás, eram dominadas por propagandas de laboratórios, etc., que davam não só financiamento para a pesquisa, como davam os congressos, os pesquisadores financiados, ainda hoje, diretamente, pesquisadores de instituições públicas recebem recurso direto de laboratórios para fazer recursos fabulosos. Então, evidentemente que isso não significa só pesquisa, é todo um acordo de produção de conhecimento, de formação, de reprodução, formação continuada. Na verdade, são os laboratórios reorientando as práticas de prescrição, de diagnóstico, etc., etc. Esse é um dos principais resultados desse livro, a contribuição da Márcia Ângelo, né, A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêuticos, como somos manipulados por ele, que podemos fazer a respeito. Uma médica que fez um trabalho seríssimo, foi editora de uma revista das mais importantes norte-americanas de medicina, e começa a mostrar como a produção científica é controlada. Então, e depois, mais do que controlada por insumos, etc., financiamento, ela mesmo pode ser fraudada. É o resultado, por exemplo, de um outro livro do Robert Whittaker, que é a Psiquiatria sobre Influência, Corrupção Institucional, né, que ele demonstra como as próprias pesquisas, elas são, no certo sentido,
manipuladas para obter resultados ou são omitidos resultados desfavoráveis e tudo mais. Bom, mas a gente precisa apontar um caminho, o livro se propõe também a apontar um caminho e diz: a desmedicalização é possível, experiências, e traz a experiência de soteria, como se pronuncia? Sotéria. Sotéria, que é muito interessante. Você começa a ver que há uma contracorrente agindo e já há muito tempo em que é possível perceber esses resultados. Como é que a gente apresenta a sotéria para as pessoas? Eu posso adiantar alguma coisa. Sotéria é uma experiência, veja bem, dos anos 70, final dos anos 60 e 70. E ela começou, né, o início foi em São Francisco, né, planejada, desenhado o projeto por Lauren Mosher, que era, naquela época, nada mais nada menos que o diretor do Departamento de Esquizofrenia do NIMH, que é o principal órgão americano da saúde mental, né? O Mosher, ele planeja desenha esse projeto justamente com algumas características que são surpreendentes, não deveriam ser surpreendentes, mas para nós que estamos agora, né, chegando a ter conhecimento, embora isso tivesse sido publicado, N artigos científicos. Bom, em primeiro lugar, que é possível você tratar as pessoas em surto ou em situações graves, sem necessidade de profissionais de saúde mental. A casa era uma casa como uma residência que recebia as pessoas em surto ou em estado grave, mas eram atendidas por staff, por pessoas não profissionais de saúde, primeira característica. A segunda era que as pessoas não tomavam remédios psiquiátricos, ou particularmente os antipsicóticos. Durante as 6 primeiras semanas, isso era evitado, certo? E os profissionais de saúde mental davam, sim, supervisão à equipe, certo? Então, psiquiatra, como o Mosher e outro, psicólogo, certo? E como ele era um pesquisador, foi financiado pelo NIMH, comparando, então, os resultados, né, em sotéria com aqueles resultados que seriam em um hospital psiquiátrico comum ou nos centros de saúde mental, equivalente aos nossos CAPs, mais ou menos, a ideia, né? Assim, na comunidade ou fora do hospital, comparar, então, os resultados de um com o outro, fazendo um follow-up, 2, 4, 5 anos. Os resultados de sotéria são muito superiores aos demais. Então, isso foi publicado, né, em diversos periódicos científicos de renome, de ponta, né? Agora, é claro que isso contrariava os interesses da indústria farmacêutica. Final dos anos 80, já com o Reagan há uma mudança e não há mais financiamento. Mas também há um país chamado Finlândia que nos traz uma lição fundamental. Que lição é essa? É do diálogo aberto. É uma outra experiência contemporânea, muito importante. Acontece lá, mas também acontece em outros países, inclusive em cidades, nos Estados Unidos, em serviços, em outros lugares da Europa. Existem muitas outras experiências. O interessante, quando a gente começa a falar e começa a questionar o determinado modelo hegemônico da medicalização, da medicamentalização, da ideia da patologização, e começa a ver que tem muitas outras experiências com cultura, com arte, com práticas inclusive de medicinas aqui, né, integrativas aqui, que vão saindo daquela ideia de que é um transtorno que só é tratado com medicamentos, etc. Práticas de grupos, né, de coletivos, como os ouvidores de vozes, que são práticas importantes, né? Nós trouxemos, há algum tempo atrás, aqui a presidente da Associação de Ouvidores de Voz da Dinamarca, um dos responsáveis, um dos articuladores do diálogo aberto, o Open Dialogue, né? O Jaakko Seikkula, estará conosco aqui no seminário na Fiocruz. Estamos, então, organizando, a gente começa a perceber que tem muitas outras experiências, muito exitosas, muito importantes, mas que não têm visibilidade, porque elas, claro, elas estão na contramão desses interesses, nessas contramão desse modelo hegemônico. Mas eu fico feliz que essas vozes, por mais que elas tenham sido invisibilizadas ou tentem
soterrá-las, elas estão aparecendo em vários lugares do mundo e com uma potência que espera-se logo, logo também elas possam estar no dia a dia das pessoas, porque muita gente entrou nessa dos medicamentos e agora a gente fica pensando como sair disso. Né? Por isso que eu acho que esses livros são muito bem-vindos e outros programas como esses virão para a gente apontar caminhos e soluções. Obrigadíssimo pela presença de vocês e parabéns por esse livro que logo, logo vai estar na 2ª edição. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.